Nós vamos, então, se for a vontade do Senhor, encerrar o estudo do principado chamado Jezabel, parte 3. E nós vamos estudar Não foi. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho dessa carta à igreja de Tiatira, que Jesus fala com o anjo da igreja, que no caso são os pastores e líderes, a respeito de um assunto muito sério que estava acontecendo lá em Tiatira. Nós sabemos que a igreja de Tiatira é do período de 538 a 1517. Pastora, se é algo que já aconteceu, se foi um período da história da igreja relatado através desta igreja, por que eu tenho que estudar e de que forma isso interfere na minha vida? E Eclesiastes 9 vai nos fazer entender isso com muita clareza. Que diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do céu. Por esse motivo, como não do sol, por causa disso, nós temos que estudar toda a Bíblia. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento, nós não podemos desprezar nada do Novo e nem do Apocalipse as coisas que já se sucederam, tá? Porque traz lições para a nossa vida. E olha que interessante, em 538 nós começamos então o período de supremacia papal, mas ele se estende até 1798, tá certo? Qual é o período da igreja que nós estamos hoje? Laodiceia. Laodiceia começa a partir de 1844. E o período de todas essas igrejas, daí para frente, estavam sobre fortíssima, sempre houve na história, nós estudamos a influência desse espírito maligno lá na Era dos Reis. E eu comentei um pouquinho sobre algumas situações, sobre a vida de Sansão, que era um juiz, que era autoridade sobre o povo, como ela agiu. Lá no Gênesis, o próprio manda-chuva, Satanás, mostrando como se fazia. Então, sempre houve essa influência. Mas nós estamos sobre um período que essa influência é mais poderosa do que nunca, porque houve um aperfeiçoamento das táticas do diabo para nos açoitar, nos fazer perder a salvação conquistada por Jesus na cruz. Então, nós como igreja hoje, igreja de Laodiceia, tanto que se nós formos, nós não vamos ler isso, porque nós temos muita coisa para aprender hoje, mas Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio, não tem uma pontuação positiva a respeito daquele povo. O que ele diz é que o povo está completamente apostatado e que ele tem contra a nossa geração que nós somos um povo morno. Aí ele diz: nossa, quem dera vocês fossem frios ou quentes. O que significa frio? Aquele que está vivendo no tempo de ignorância, ele não tem conhecimento, então não há julgamento. Então ele fala: puxa, se fosse frio, eu não precisava vomitar, certo? E os que são quentes receberam o amor da verdade, não desprezaram, não caíram na operação do erro, e Jesus tem prazer nesses.
E os mornos? Os mornos receberam o amor da verdade, porém não se deixaram transformar por esse amor da verdade. Houve uma mistura do santo com o profano. A definição de morto é o que o mundo faz de comum, eu também faço, e também tem algumas atitudes do mundo cristão. É uma mistura e esse Jesus quer vomitar. Não há elogios no nosso tempo. E essa é a nossa igreja. Porque a ação do Espírito de Jezabel, desse principado, se tornou absoluto no nosso meio. Enquanto que em Tiatira, você pode já estar com a Bíblia aberta em Apocalipse 2, versículo 18. Vamos começar aí no 19. Eu conheço, aqui Jesus está afirmando algo, pontuando algo que é expressivo. Então, se Jesus está falando que é algo expressivo, de bom, realmente o é. Diferentemente do tempo de Laodiceia, que é a igreja, o tempo da igreja que nós estamos vivendo. Por isso, a nossa vigília, a nossa oração tem que ser redobrada, irmãos. Porque as táticas foram aperfeiçoadas, de modo que muitas vezes nós nem cheguemos à condição de detectá-las, senão por muita oração e jejum. Eu conheço, Jesus falando, as tuas obras do tempo da igreja de Tiatira, e o teu amor, a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé. Olha quanta coisa positiva. Amor, obra, fé, a paciência, e que tuas últimas obras, olha que coisa muito interessante que Jesus fala. Quando você começou, você fez muito boas obras, mas eu quero aqui destacar que hoje as tuas obras são maiores do que quando você me conheceu e estava no primeiro amor. Olha que tremendo. Era uma igreja apostatada? Não era uma igreja apostatada. O vinho de Babilônia não tinha sido derramado nas doutrinas, nos princípios bíblicos daquela igreja. 20. Mas tem contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse versículo que nós acabamos de ler, nós discorremos ele na parte 1 e na parte 2, falando como é a atuação de Jezabel e de que forma nós temos tolerado, cada um no seu aspecto. Não vou voltar, porque senão a gente vai ficar até a 10ª parte, certo? Quem quiser saber como que cada um se prostitui, assiste parte 1 e parte 2. 21. Aqui entra a ministração deste sábado, dessa terceira parte, que diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, da tolerância, a tolerar Jezabel. Para Deus é a mesma coisa que prostituir-se. Não, ele não trabalha com níveis de prostituição. Prostituí, adulterei só um pouquinho com a vontade do Senhor. Eu ignorei só um pouquinho a luz recebida. Isso para Deus é prostituição. Prostituição na palavra de Deus é a mesma coisa que feitiçaria. Olha como é grave, irmãos. E esse espírito, ele é mestre em feitiçaria. Então, ele promove situações para tomar o nosso coração, para que nós usemos de feitiçaria. Profetas do Senhor envolvidos com feitiçaria. E aqui ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E qual que é a sequência do versículo? Todo mundo, a igreja toda. E não se arrependeu. Aqui foi uma coisa muito triste. Na verdade, eu achei que no sábado passado nós estaríamos encerrando esse tema. Eu, Laura, tinha entendido que eu tinha dado muito material de estudo, porque é um assunto que precisa ser escavado, irmãos. Ouvir somente no culto não é suficiente para uma compreensão plena do estágio ou do estado espiritual que eu me encontro. Então, nós precisamos cavar, pedir para que Jesus venha cavar dentro de nós e, de um modo muito específico e maravilhosíssimo, nos convencer, através do Espírito de Cristo, do pecado, da justiça e do juízo.
Então, esses 3 cultos vão ser temas de estudo, irmãos, acredito eu, por meses. Não que eu vou ficar aqui pregando sobre isso, mas vocês não podem deixar passar. Vocês têm que voltar e ficar ali, escavar, até que o Senhor Jesus diga, limpo, santificado nessa área da sua vida. É muito importante, porque o diabo vai tentar convencer vocês que está tudo certo, que o que tinha para entender já foi entendido, ou até para alguns que estão com a mente mais cauterizadas, de que não tem nada a aprender, isso não se aplica a mim. Ele é sutil, ele é astuto e ele sabe como nos convencer. Ele convenceu Adão e convenceu Eva, que não tinham pecados, irmãos. Eles não tinham 6.000 anos de mente cauterizada envolvidas no pecado. Eles nunca tinham caído. Eles não conheciam o que é lutar contra o pecado. E ele foi astuto o suficiente para convencer e enganar a esposa, a mulher, e esta, por causa da sua conduta, da sua queda, e Adão, por amor a ela, se entregar ao luxo, à luxúria do pecado. Eu pergunto, nós, com 6.000 anos, a semana milenial que a gente já estudou, somos presa fácil para ele ou não? Irmão, se você não entender que você precisa muito de Jesus, você não será liberto. E o pior de tudo isso é a luz que foi emitida será cobrada. E aí não adianta, irmãos, porque se nós fomos julgados como culpados, nós vamos queimar muito, porque foi muito amor. Esse louvor que nós cantamos diz quanto amor. O Senhor, apesar de toda a soberania que o Senhor tem, o Senhor ainda se importa comigo. Então, todas essas ministrações é o Senhor mostrando o amor e o quanto Ele se importa comigo e com você. É um grupo pequeno e seleto, você pode pensar, puxa vida, é tão pequeno, quantas pessoas... Gente, eu fico mais maravilhada ainda, porque Ele se doou de uma forma tão especial para um grupo tão pequeno que Ele tem chamado com um propósito tão grande. Quantas pessoas gostariam de estar sendo ministradas dessa forma para serem libertas e a gente despreza? A gente despreza esse amor tão grande. Como, pastora? Quando eu não estudo, quando eu não busco, quando eu não peço a notificação e não saio dali como Jacó. O Jacó lutou uma noite com Jesus para ser abençoado, uma noite inteira. Eu pergunto, será que algum de nós passamos a noite inteira em oração em Jesus, jejum, clamando? É isso, essa disposição que Deus quer ver de nós. Mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja com muitas tarefas, essa semana foi uma semana bem difícil, um cansaço muito extremo, acordando de madrugada para orar, cansada, e eu comecei a ter que abrir mão de coisas que para mim são importantes e são importantes para o Senhor, como por exemplo a atividade física pela manhã, porque eu não tinha condições físicas. Aí o Senhor colocou no coração do meu marido e diz assim, vai fazer só uma caminhada ao ar livre. E isso ser o amor do Senhor, de você entender que Ele está cuidando de todos os detalhes. E quando Ele pede para fazer uma coisa, você se submete àquilo, Ele sabe da fraqueza do corpo físico, Ele não simplesmente encobre um remédio natural para fazer com que o outro aconteça, mas Ele faz adaptações tremendas. E se nós estamos disponíveis para isso, nós somos totalmente curados. Quem aqui está disponível a pagar o preço para ser curado, para levar toda a tua casa em adoração, não uma falsa adoração, mas o sistema de adoração verdadeiro que Deus nos concede? Você pode dizer um amém? Para que os anjos registrem isso e derrame sobre você tudo que é necessário para que você seja vitorioso? Amém. Então, ele disse assim, e não se arrepender. E Deus tem visto como naquele tempo, que eram pessoas... Tinham as pessoas que não se arrependiam dentro da igreja, mas nós vamos ver também que tinham as que se arrependiam. Vamos ler aí no versículo. Eu esqueci minha Bíblia, agora eu tenho que achar os versículos. 22. Não, é esse que eu estou falando. 24. Mas eu vos digo, eu pulei, tá? Porque eu estou falando a respeito que dentro de Tiatira, ele fez pontuações muito espirituais e positivas a respeito daquele povo, daquele tempo,
mas ele também mostrou que tinha aqueles que toleravam Jezabel. E ele está pedindo para nós para que nós não toleremos Jezabel. E aqui ele vai falar a respeito de duas situações, no versículo 24. Mas eu vos digo a vós e ao restante, então ele diz assim, e eu vos digo a vós, aqueles que toleram Jezabel, e ao restante, ou seja, o remanescente, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, ou seja, a doutrina de Jezabel de tolerar, não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas os que retenho, os que não toleraram as profundezas, as mentiras, os açoites, as prisões, o tolerar, a feitiçaria, o sacrifício, ele diz, retende-os até que eu... Mas e aqueles que estão dentro de Tiatira, pior ainda no tempo de Laodiceia, como eu disse, nós temos que aplicar o princípio. O que Jesus está falando? Arrepende-se. Então, ele, no tempo de Tiatira, ele disse assim, eu dei tempo para que vocês se arrependessem. E vocês não se arrependeram. E aí vem uma pena, uma justiça, um juízo de Deus muito difícil. Para nós, nesse momento, Deus está falando, neste momento, eu estou dando tempo para que vocês se arrependam, porque não há arrependimento. Isso eu não estou falando do modo genérico, que nós vimos que tem dois grupos. Os que são remanescentes, ele diz, retenha isso, não perca isso, não volte atrás, não suporte, não tolere. Mas os que estão tolerando, ele fala, para esses eu vou dar um tempo para que se arrependa. Irmãos, e aqui o tempo, ele não é totalitário, ou seja, uníssono, um só para a igreja toda. Ele é individual. Então não tem como eu citar aqui, ó, Deus vai dar 1 ano para a igreja Amor de Cristo se arrepender. Eu não sei, irmãos. Porque eu não sei, a gente não tem acesso à taça individual da iniquidade de cada um. Porque o quanto Deus tem falado com cada um e o quanto de tolerância ele vai ter é específico dele. Não cabe a mim. Eu só queria que vocês entendessem que cada um que está aqui é individual. Salvação é individual? Então a taça da iniquidade é individual. E o tempo é específico e único para cada um. Por isso que eu falo que tem que escavar e buscar para entender, e quando Jesus voltar a fazer a análise individual de cada um, ele possa olhar para você e falar assim, puxa, se arrependeu. Como que Jesus faz essa avaliação do arrependimento? É por boca, pelas coisas que eu falo, pelas coisas que eu pratico. Então hoje, o Senhor pediu para que eu trabalhasse com vocês a respeito de uma palavra muito poderosa chamada arrependimento. E como o espírito de Jezabel tem interferido nesse princípio de se arrepender. De que forma muitos estão sendo enganados a respeito de um arrependimento quando Deus olha, investiga e sonda o coração e lá está detectado falso arrependimento. Nós vamos tratar um pouco sobre isso para que você tenha a oportunidade de ser ministrada por Cristo nessa manhã e detectar se alguma área da sua vida, daquilo que você já um dia disse que se arrependeu, e Jesus está dizendo, não se arrependeu, mas eu estou vos dando tempo. Amém? O diabo tenta persuadir a alma de que a obra do arrependimento é uma obra fácil. Isso é a primeira estratégia terrível do diabo, porque eu já escutei várias vezes, não de pessoas mais velhas, mas principalmente de jovens, quando eu quiser eu me arrependo. Isso, irmãos, é uma mentira muito grande do diabo. É que agora eu quero me arrepender, agora eu quero curtir a vida, agora eu quero escutar a música do mundo, agora eu quero sair da igreja, agora eu quero dar um tempo para a minha vida. E isso é uma persuasão, um convencimento do diabo, uma estratégia terrível, porque a partir do momento que eu me nego a me submeter debaixo das asas do Altíssimo, não há garantias que eu volte. Isso você precisa entender, porque é uma coisa grave. Não há garantias de que saindo eu,
Deus possa ter misericórdia de mim e me trazer de volta. Porque a obra do arrependimento não acontece do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. Nós vamos entender um pouquinho isso. Sim. E que, portanto, a alma não precisa cuidar de tal questão de pecado de maneira tão séria. Por quê? Suponha que você peque de Satanás. Não é tão difícil voltar atrás, confessar, arrepender, pedir perdão e clamar. Senhor, tem misericórdia de mim. E se você apenas fizer isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Quantos aqui já fez essa oração? Irmãos, no pecado, eu já fiz isso várias vezes. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sinto muito calor nas pernas e eu já entendi que eu posso ir para a academia, porque é um problema físico, embora eu tenha pedido para o Senhor me curar disso, eu sou demais e me abafa a sensação que eu tenho que eu respiro pela perna. E muitas vezes, por boca do meu marido, da minha mãe, da minha filha, já falou isso para mim. Falou assim: mãe, quando você chegar, toma um banho, já troca, põe um vestido, e aí você vai sair para fazer suas coisas. Mas sabe o ócio? Sabe a zona de conforto? Sabe a preguiça da quarta-feira? O Senhor sabe a intenção do meu coração. Deus, eu não quero provocar nada em nome algum, estou me preocupada, fico até com raiva, isso aqui é uma verdade. Mas tem oração, Senhor, tem misericórdia de mim. No fundo, irmãos, eu não quero essa misericórdia. No fundo, eu quero ficar na minha zona de conforto, no meu ócio, na minha comodidade. Por quê? Eu estou sendo enganado o tempo inteiro, isso não tem problema. Eu estou dando só um exemplo, tá? No meu caso. Mas você pode aí com Cristo saber de que forma isso pode ter sido aplicado na tua vida. E aí diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, irmãos, o amor de Deus que é tremendo e é tão grande por mim, Ele fala. Ele usa de pessoas, irmão, não faz isso, mas a gente não quer, a gente despreza. A gente ignora a Deus, dá de ombros. E se você apenas fizer isso, Deus perdoará a tua dívida, perdoará os teus pecados e salvará a tua alma. Como essa estratégia de Satanás atrai muitas almas para o pecado, faz muitos milhões de almas servas do pecado, ou melhor, escravas do pecado. Quem estiver mais pertinho do computador, abaixa um pouquinho, porque está dando eco aqui para mim, por favor. Branco, tá? Primeiro remédio. Nós vamos falar de 6 remédios para entendermos as astutas ciladas do maligno. Obrigada. E como identificar, como esse espírito age, querendo nos impedir a chegar a essa cura e esse livramento das nossas almas. O primeiro remédio é considerar seriamente o arrependimento verdadeiro como uma obra poderosa. Se é uma obra poderosa, ela procede de mim. Quem é o Todo-Poderoso? João 15:5. Nossa, a gente fala isso todo dia, de noite. Sem mim, nada podeis fazer. Então, depende de mim a obra do arrependimento. Eu quero me arrepender. Senhor, me arrependi. Aconteceu? Não, irmãos. Não é assim. Nós precisamos considerar seriamente que o arrependimento verdadeiro é uma obra poderosa. Uma obra dificílima. Uma obra além do nosso poder e capacidade. Jeremias 13:23. Aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Em Jeremias 13:23, esse contexto é o seguinte: a nação de Israel e a de Judá, os 2 reinos do norte e do sul, estavam em apostasia. Deus, olhando para aquela situação, chama o Jeremias e diz assim: Jeremias, corta um pedaço de linho e põe no teu lombo. O lombo é isso aqui, tá? Aí você vai achar, perto lá do rio Eufrates, uma fenda na rocha e vai enterrar esse pedaço de tira e vai deixar lá. E aí, quando você receber a minha ordem, você vai lá e tira aquele pedaço de linho que estava sobre os teus ombros. E o Jeremias fez exatamente assim. E quando chegou o prazo dele lá desenterrar aquele pedaço de linho, o linho estava podre. E aí chega esse momento e Deus querendo dizer para nós o que significa essa parábola
que Deus colocou para Jeremias. Esse pedaço de linho representa a nação toda de Israel. E que Deus, por que é um pedacinho de linho? Porque o que é Israel? Carregar Israel para Deus? Absolutamente nada. É muito fácil. Só que embora Deus está nos carregando, nos mostrando, cuidando de nós insistimos em sair da proteção do Senhor. E aí, quando Deus vai investigar aquele pedaço de linho que representa a nação de Israel como um todo, o reino do norte e o reino do sul, ele vê que está podre. E aí alguns de Israel tentam chegar ao arrependimento por si mesmos. E aí entra Jeremias 13:23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele? Pode. O etíope tem pele escura, fala, agora eu quero ser de cor clara. Eu quero ser mameluco, sei lá eu, amarelo, como os japoneses. Pode? Não pode. Ou o leopardo, as suas manchas, pode no animal falar, não quero mais ter essas manchas no meu corpo? Então, podereis vós fazer bem, sendo ensinados a fazer mal? Então, Deus está falando, ainda que haja um desejo no coração, se não houver uma entrega, um inclinar-se, como o pastor orou aqui na frente conosco, colocar a cara no pó, com muito choro, clamando por arrependimento, nós não podemos tirar as manchas que existem em nós. Manchas são pecados. Então, ele está, através dessa história, dessa ilustração, ele está mostrando vocês por vocês mesmos, vocês não podem fazer absolutamente nada. Tudo está na minha dependência, através do meu Filho, que deve ser Senhor e Salvador das vossas vidas. E quantos de nós falamos, Senhor e Salvador, Jesus, Tu és Senhor e Salvador. E ao sairmos da oração, na primeira circunstância que nos aparece, nós já declaramos com os nossos atos que Ele definitivamente não é Senhor. Não precisa de falarmos. Os nossos atos demonstram ao mundo espiritual que nós não estamos disponíveis a essa submissão e a esse senhorio de Cristo. Jeremias 13:8. Então veio em mim a palavra do Senhor dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e as muitas soberbas de Jerusalém. O que é soberba? Orgulho, irmãos. Muito. O que Deus está falando conosco a respeito disso? Que todas as vezes que eu me achego nessas condições de não ter noção da seriedade, da obra poderosa que é o arrependimento, e chego com palavrinhas vãs, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas a intenção é falsa, ele está dizendo, como é que você chega nessas condições diante de Deus, irmãos? Isso é soberba. Nós acabamos de cantar, Santo, Santo é. Se você tem noção de quem Deus é, jamais nos achegaremos nessas condições, sem verdade, sem sinceridade, sem nos submetermos a Ele completamente, entendendo, falando, Senhor, eu preciso pedir isso para o Senhor, mas não é a vontade do meu coração. A clareza da minha comunicação com Deus faz a intercessão de Cristo ser muito eficaz. Mas a mentira nas orações simplesmente faz com que Jesus pegue essas orações que são incensos e não queime ao Senhor, mas são desprezados do odre, onde eu coloco como é que chama o recipiente mesmo que a gente coloca? Incensário. São retiradas do incensário. Irmãos, oração é tão poderoso, é uma arma tão poderosa que uma mãe intercedendo por um filho, ou uma esposa por seu marido, ou seu marido pela sua esposa, ministros do Senhor pela sua congregação, ministros do Senhor pela sua nação, pela sua cidade, pelo estado. Se ele vier a falecer, aquelas orações colocadas no incensário em espírito e em verdade são mantidas lá e no tempo de Deus fazem acontecer. Quantos testemunhos de filhos que os pais, a mãe orou, assisti um testemunho maravilhoso, que o filho era homossexual, chegou até o nível de ser drag queen. E aí, pode entrar, fica à vontade. E aí, essa mãe orando por essa conversão e não acontece em vida, ela morre. Mas as orações tinham sido colhidas
todo choro colhido e nos olhos do Senhor e derramados dentro do incensário. A mãe morreu, mas as orações permaneceram vivas. E passado 2, 3 anos da morte dessa mãe, aquele homem se converte. Irmãos, é muito poderosa a oração, mas que oração nós temos apresentado para conversão, para arrependimento? Se são mentirosas, não podem ser queimadas ao Deus Altíssimo. Jesus não apresenta diante do Pai deprecações e clamores mentirosos. Precisamos deixar Cristo nos mostrar, Cristo tem que cavar. Isso é uma obra desse espírito maligno. Nos colocar em mentiras e acharmos que nós estamos completamente na verdade. E quando a gente vai conversar com pessoas que Deus coloca para ajudá-las a compreender um pouco mais sobre si, a resposta é dizer: eu não sou mentirosa, eu sou espiritual, não foi bem assim. Gente, é muito grave. Estão sendo cauterizadas na mente. Por isso que precisa haver um interesse, uma busca, mas um choro pela verdade do Senhor. Deixa Ele mostrar quem você é, para que você possa clamar em espírito e em verdade e essas orações serem preservadas no incensário de ouro. Jeremias 13:10 é a sequência, tá? Este povo maligno que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração. Sabe o homem apoiado no seu próprio entendimento? Quantas pessoas pregam sermões a Deus por meio de Cristo Jesus, usa a intercessão, acusa o sangue com intercessões indignas, mentirosas. O homem apoiado no seu próprio entendimento tem condições de apresentar o correto a Deus, irmãos. Por que permanecer no próprio entendimento? Não podemos, nós temos que odiar o nosso entendimento. A dependência de mim mesmo, as minhas razões. Isaías fala que os pensamentos de Deus são muito mais altos, assim como o céu está acima da terra, nós estamos na terra e Deus está no céu. Isso já é uma demonstração de autoridade, de pensamentos elevados. Se eu estou aqui, significa que meu pensamento é infinitamente menos elevado do que o Senhor. Desconfiamos de Deus, desconfiamos dos ministros, desconfiamos que Ele realmente recebeu aquela palavra para me exortar, desconsidero as pessoas, porque eu só posso ser exortado por esse. Jezabel sabe daqueles que você vai aceitar e do que não vai. É uma obra maligna para te fazer parar. Irmãos, acordemos do nosso sono enquanto há tempo. Cristo, em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir, será comigo e eu com ele. Essa abertura, fazer Jesus chegar até a tua porta, é através do seu clamor verdadeiro. Ele jamais vai bater a porta daquele que não está interessado verdadeiramente. Ele não chega à porta para bater, porque não há interesse. E anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Nós já estudamos tudo isso na parte 1 e na parte 2. Será tal como este cinto que para nada presta. Sabe o cinto que ele pediu para cortar e colocar nos ombros? Ele está dizendo: Israel, para nada presta desse jeito. Como nós somos? Será que Jesus está olhando para nós e está dizendo: você para nada presta? Meu Deus! Essas palavras, será que te choca a ponto de te fazer aos pés da cruz e clamar: me ajuda em espírito e em verdade? Porque com o cinto está pegado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Sabe o que o Senhor está falando para nós aqui, nessa manhã? Nós não cantamos que as cordas de amor do Senhor nos enlaçam, nos envolvem? É isso que Ele está fazendo. Através das ministrações do espírito maligno de Jezabel, Ele está nos amarrando com as suas cordas de amor. Não desamarremos. Quando Ele está trazendo a verdade a respeito de como se encontra cada um de nós, de modo particular ou no genérico como igreja, Ele está nos amarrando a Ele.
E ele está pedindo, não se desamarrem de mim. Como, pastor? Quando eu desconsidero, quando eu ignoro, quando eu faço vãs orações. E aí ele fala, eu quero atar vocês a mim, porque eu quero que vocês sejam um povo, eu quero que vocês tenham um nome, sabe? Pregação da ministração do dízimo. Abraão, do Deus Altíssimo, é o sobrenome que Deus colocou. Aí ele quer Laura, do Deus Altíssimo, e cada um aqui do Deus Altíssimo. É o nome que ele quer nos dar. Assim como Jesus, Filho de Deus. Não é Deus, Filho, há uma inversão de valores. Eu troco, não é a proposta de Deus, não foi para Jesus, não é para nós somos cordeiros em Cristo. Essa identificação precisa haver dentro de nós. Nome, e por louvor, e por glória. E ele está falando, por que vocês não estão me dando ouvidos? É a terceira ministração, irmãos. Não ia fazer a terceira. Por que não estão dando ouvidos? Porque estão desamarrando as cordas de amor do Senhor. Espírito maligno de Jezabel. A contrafação diz, vai por aqui, pensa, se aprofunda, cavuca, chora, jejua, põe a cara no pó. Ai, uma preguiça. Eu vou fazer essa semana, Deus. Essa semana eu me proponho aí a orar. Não sei se de madrugada, mas eu vou começar. E aí vem o espírito de comodidade, de zona de conforto, de ociosidade, e por causa do ócio, 2 cidades inteiras foram destruídas. E o ócio levou à prostituição moral. Deus olhou aquilo e enxergou como feitiçaria, exterminou tudo. Mas tinha um homem que estava nessa cidade, que por intercessão de Abraão, houve um intercessor. Se não tivesse havido intercessor pela vida de Ló, ele tinha sido destruído. Porque a ponto dos anjos chegarem e terem que pegá-lo pela mão para sair daquele lugar. Eu pergunto, você tem sido intercessor da tua casa? Você tem sido intercessor, o sustento dos seus pastores para que eles tenham força para prosseguir na obra? Porque existe um trabalho de intercessão, irmãos. Isso é sério. Deus vai pedir contas. Tanto minhas, orando por vocês, quanto de vocês, orando. É uma troca, sabe? O reino de Deus é sempre uma troca. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. E se nós, dos dois lados, estiverem fortes, então a igreja do Senhor Jesus, firma! Porque a palavra de Deus diz que as obras das trevas não podem simplesmente roubar a obra de Cristo. Se nós estivermos totalmente envolvidos com a palavra do jeito que se deve. Porque Balaão, que foi usado como profeta para amaldiçoar Jerusalém, pôde fazer isso, irmãos? Ele não pôde fazer. Ganhou, foi oferecido dinheiro para que amaldiçoasse, mas ele não podia. Ele disse, Balaque, eu não posso amaldiçoar, eles estão em obediência. Mas, aí entrou o espírito de Jezabel. Vou fazer o seguinte, a fraqueza deles é festa, é comida e é dança. E é sexo. Se você pegar as mulheres e oferecer, fizer um banquete, convidar esse povo, tudo vai vir. Aí eles entram em desobediência, em adoração a outros deuses, e aí não precisa nem ter um amaldiçoar. O próprio Deus faz isso. Foi exatamente o que aconteceu. Quando, pois, disseres no teu coração entendimento, por que me sobrevieram essas coisas? Será que Israel, naquele tempo de Balaão, pensava, nossa, mas por que estão me vindo essas coisas? Por que Deus está agindo desse jeito comigo? Poxa, Deus, o Senhor não sabia isso? O Senhor não sabia daquilo, da intenção do meu coração? A resposta é assim, pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas. Fralda é lugar do quê? Nojo. O que é? Lugar de expurgar o que é impuro. E Deus está falando, eu vou expor isso tudo aí. E os teus calcanhares sofrerem violência.
sorte, a tua condição, é aquilo que você plantou, é aquilo que você vai colher. A porção que te será medida por mim, diz o Senhor, pois te esqueceste de mim e confiastes em mentira. Quem conta mentira? Satanás. Quem ensinou a tática do espírito de Jezabel, que nós colocamos o apelidinho desse principal? É ele. O que ele faz? Ele conta mentiras. Ele conta mentiras a teu respeito, ele te adula, ele fala que você é muito bom, que você discerne tudo, que você é espiritual, que não é bem assim, que a pessoa que te exortou está exagerando, que não é nada disso. E nós, irmãos, nós temos um problema gravíssimo. Nós adoramos os espíritos aduladores. E eles são atuantes junto com o espírito maligno de Jezabel. Principalmente para aqueles que têm necessidade de aprovação. Lembra que eu falei que ele atua na fraqueza? Esses que têm necessidade é um prato cheio. Porque há uma associação de demônios. E aí olha o que acontece. Simplesmente Deus fala, eu estou olhando o que você está fazendo, a tua sorte, o que você plantou. E eu vou te dar a tua medida, a porção daquilo que você fez. E aí Deus coloca claramente, vocês se esqueceram de mim e confiam nas mentiras que o diabo conta para vocês, porque é o que vocês querem ouvir. Assim também eu levarei as tuas fraldas sobre o teu rosto. Misericórdia, tem noção disso? Eu vou esfregar na sua cara o que você tem feito, as porcarias que vocês têm feito, o que tem saído de dentro de vocês, a imundícia de vocês. Quando ele fala, eu vou esfregar, ele está querendo assim, ó, eu vou expor. Porque eu estou falando 1, 2 vezes que vocês insistem em combater contra aqueles que eu coloco para ajudá-los. Então vai sair da esfera do escondido entre eu e você no quarto, entre eu e você e líderes, vai sair dessa esfera. E agora eu vou ampliar a esfera. Eu vou declarar para ver se há arrependimento, se você sente vergonha, se vocês aceitam essa humilhação a ponto de se converter. Porque eu sei o bem e o que eu tenho para vocês. São planos de bem e não de mal. Entende isso, irmãos? E às vezes, quando a questão é exposta, pronto. Aí o espírito de Jezabel tem prazer em colocar o quê? Ofensa. E aí, queridos, é quase que um caminho sem volta. Se você não se... Assim, eu estava outro dia meditando sobre aquele versículo que fala, não se põe o sol sobre vossa ira. A gente fala muito sobre isso quando é relação de casamento, né? Não dorme brigado com o marido, não dorme brigado. Mas esse versículo, irmãos, ele é muito mais amplo. É amplo em todas as áreas de relação interpessoais, seja no trabalho, seja com irmãos da igreja, seja com filhos. Seja toda vez que você dorme guardando um rancor, uma ofensa, ela se torna raiz de amargura. A cada pôr do sol, vai criando raízes de amargura. E aí, para retroceder, irmãos, nós precisamos entender que o arrependimento é uma obra poderosa e procede de Deus e só é liberada quando há sinceridade. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignomínia, a tua vergonha. Eu vou expor. Quando Deus levou o povo ao deserto, ele falou, estou levando vocês ao deserto, Deuteronômio 6, para vos humilhar. Era um povo de tanta dura serviço que eles precisavam ser humilhados. Mas para serem salvos, Deus não tem prazer nessas coisas. Outra meditação que eu estava fazendo essa semana com relação à igreja em oração, o Senhor diz assim, eu estou mudando a forma de exercer a misericórdia sobre a igreja amor de Cristo. E eu assim, é misericórdia, mas agora é pela dor. Existe a misericórdia concedida pelo amor, então tem um modus operandi de Deus. E quando aquela pessoa é tão difícil e tão dura, Deus muda o modus operandi. Então agora é misericórdia, mas o modo de Deus proceder é duro. Sabe aquela historinha que a gente ouve? É melhor ir para amor do que pela dor. Ai, como a gente sabe disso, né? A gente proclama para todo mundo, a gente fala, mas quando é hora de aplicar na minha vida, não. Para mim, não. Para mim, não. Isso não serve. Para mim, vai ser sempre por amor. E Deus está falando, mudei. Agora,
com a igreja, o amor de Cristo, o modus operandi é a misericórdia, e nós devemos louvar o Senhor por isso, mas agora é de um modo duro. Muitos vão passar por humilhações. E aí vai ser provado aquilo que tinha no teu coração. Vai ser manifesto. Para quê? Para que Deus saiba, não, irmãos. Deus já sabe tudo que está aí. Vai ser manifesto para você mesmo. Para ver se há uma condição de transformação e se você permite a operação de Cristo te transformando, para que você não caia na operação do erro, para que não creais na mentira. Deuteronômio 8:2. Deus levando o povo ao deserto para ser humilhado. Jeremias 13:27. Já vi as tuas abominações. Deus está falando, eu sei. Eu sei. E aí ele está tornando evidente na vida de alguns que são profetas para ajudar os outros. Eu vi as abominações e os teus adultérios, e os teus rinchos, a sua rixa comigo, e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém. Quando ele está falando de Jerusalém, ele unificou os reinos, porque esse capítulo fala tanto de Judá quanto de Jerusalém. Até quando ainda não te purificarás? O arrependimento é um dom que vem do alto. Os homens não nascem com arrependimento em seus corações, irmãos. Como nascem com as suas línguas em suas bocas. Atos 5:31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador. De quem que o Lucas está falando aqui? O Lucas que escreveu Atos. De Jesus. Com qual finalidade Jesus foi elevado a príncipe e salvador? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos... Qual a principal função de Cristo nas nossas vidas? Está escrito lá. Dar o arrependimento e a remissão. Por isso que em João 15 diz, sem mim nada podeis fazer. E a obra desse espírito maligno diz para você que algumas coisas você pode operar por você mesmo. E o arrependimento é uma delas. A hora que eu fizer, eu me arrependo. É que agora eu não quero pensar nisso, estou estressado, estou passando por muitas coisas. Vou esperar isso passar esse momento. E aí, então, eu vou decidir me posicionar e me arrepender. Está enganado. Está crendo na mentira. Você está tendo um falso arrependimento. 2 Timóteo 2:25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, isso é o que o Espírito de Cristo está fazendo hoje aqui conosco. Instruindo com mansidão a igreja que resiste para ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a... Irmão, é muito sério, não é? Hoje, agora, nós clamamos pela presença dos ministros do Senhor, porque são eles que são o auxílio de Cristo para anotar todas as coisas. Ah, mas eu não estou falando nada, mas eles têm acesso à sua mente. Enquanto está vendo a ministração, o que é que você está pensando em descrédito a Deus? Ah, isso não é importante. O sono que você está lutando, a vontade que você não estava de vir aqui ou de escutar esse tipo de ministração, tudo isso é anotado, irmãos. Tudo. E quando Deus está anotando, Ele está fazendo com qual propósito? Para ver se porventura Ele pode te dar o arrependimento. Para conhecerem a verdade. E tornarem a despertar. Então, quem recebe arrependimento, ele é despertado. Significa que aqueles que pensam que tem um arrependimento, a gente conversa, a gente vê que não entendeu nada, está dormindo. Porque para despertar, eu preciso receber o arrependimento. Quando eu recebo, eu desperto. É uma conexão, é um casalzinho, sabe? Eu recebo o arrependimento e eu desperto. Ou, se eu não receber o arrependimento, eu não desperto. São as duas coisas. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de Jezabel, do diabo.
em que a vontade dele, sua, minha, da igreja, estão presos. Não está no poder de qualquer mortal arrepender-se à vontade na hora que quiser. Não o se arrepender verdadeiramente com todas as afeições corretas que Deus exige. Então, assim, às vezes você pode até pensar que teve um arrependimento, mas ele não vem por si só, eu, na minha força, não opera, não inclui absolutamente todas as afeições corretas que Deus exige. O verdadeiro arrependimento, ele vem com feições específicas de Deus, que quem só pode dar é Ele. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Muitos estão fadados à condenação eterna por estarem enganados e descansando num falso arrependimento. Como isso é grave! Quantas vezes eu assim, converso com pessoas e eu falo, irmã, você está aí ainda? A gente não tinha conversado sobre... Não, olha, eu me arrependi, eu estou arrependida, só que... Falso arrependimento. Quando eu justifico qualquer que seja a minha atitude, isso é um indício de falso arrependimento. O falso arrependimento, irmãos, presta bem atenção nessa frase, grava no teu coração. Fala para o Senhor escrever, para você não esquecer quando estiver orando. O falso arrependimento condena mais do que o pecado aberto. Porque o pecado aberto, publicado, eu faço mesmo, está diante dos meus olhos. Mas o arrependimento falso está encoberto, é oculto, já não deixa eu perceber que é falso. Porque tudo aquilo que eu percebo que é falso, eu vou correr atrás. Mas quem vai mostrar para mim que é falso ou não? Jesus. Essa é a principal finalidade. Por isso que ele é intercessor. Guarda isso. Muitos estão perdidos porque estão presos a falsos arrependimentos. Era melhor que estivessem atolados em pecados e conscientes deles. Seria mais fácil convencer um pecador atolado nos seus pecados do que um falso arrependido. É muito mais fácil. Segundo remédio. O segundo remédio contra essa astuta estratégia de Satanás é não considerar solenemente a natureza verdadeira do arrependimento. A palavra hebraica para arrependimento significa voltar atrás. O que implica voltar atrás daquilo que o homem fez. Denota uma mudança ou conversão de uma coisa para outra, do pecado para Deus. Então, quando eu recebo o verdadeiro arrependimento, eu não mais sigo naquela direção. Isso é o verdadeiro. Primeiro vem a conversão. Depois vem o arrependimento. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho para frente. O arrependimento é necessariamente a recuperação da mente. Sabe, o Romanos 12, eu até coloquei ali. Romanos 12 fala, 2, o que nós temos que fazer com a nossa mente? Pedir uma renovação do entendimento. Então, o arrependimento é a obra que opera essa renovação. Porque não clamamos por um verdadeiro arrependimento, não há renovação. Então, fica patinando no mesmo pecado o tempo todo. E cada vez que eu patino, mais entorpecida a minha mente fica. O arrependimento é necessariamente a recuperação da mente para a sabedoria. Então, eu estou agindo como tolo, e aí eu passo a agir como sábio. Eu converto uma mente tola por uma mente sábia. Uma mente que discerne espíritos por uma mente que não discerne nada. Lembra em Coríntios fala, aqueles que têm a mente de Cristo discernem todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido de ninguém. Porque quando o homem espiritual está a falar para um ímpio, para um pecador, para um não arrependido ou cheio de falsos arrependimentos, aquele que está com falsos arrependimentos, não discerne a mente do espiritual, porque ele tem a mente de Cristo. Renovação do entendimento ao qual Paulo se refere em Romanos 2. O arrependimento tem 3 coisas a saber: o ato, o sujeito e os termos. Vamos entender um pouquinho sobre isso. O ato. Ato formal de arrependimento é uma mudança, uma conversão, certo? Então, o ato tem necessariamente uma ação.
Não adianta eu falar que eu me arrependi se eu não atuei de acordo com o que eu estou falando. Muitas vezes é apresentado nas Escrituras através de conversão. Aí, em Jeremias 31, 18, 19, diz assim: volte para mim e eu te converterei. Olha que coisa interessante. Nós não falamos que o arrependimento vem de Jesus? Quando você volta em clamor, como que eu volto? Orando em sinceridade. Então, Jeremias está falando assim, transmitindo o recado de Deus para o povo. Volte para mim, seja sincero comigo. Apresente as suas razões comigo, para mim. Quando eu me voltar, então Deus te converterá. Eu não me converti. Eu me converti. Não, irmãos. Você não se converteu. Quem te converteu foi o Senhor, por causa do clamor e da verdade do seu coração. Depois que me converti, me arrependi. Então, o que vem primeiro? A conversão e depois o arrependimento. Então, primeiro, eu vou dar um exemplo muito simples. Estou indo a minha ideia para São Paulo, certo? Só que por causa de alguma situação que aconteceu, eu peguei o sentido para Goiânia, o oposto. É assim, ó. Inclusive aqui, acho que na saída de Barretos tem uma placa pertinho escrito Goiânia, lado oposto. Quando eu fui, que eu percebi que eu estava indo para Goiânia, por qualquer motivo que seja, eu falei, meu Deus, peguei o caminho errado, me distraí. E aí, o que Deus espera quando eu clamei com sinceridade e verdade, pedindo socorro? Tem misericórdia de mim na verdade. Eu preciso inverter o caminho. Quando eu faço a inversão do caminho, então, para ir para São Paulo, o que acontece? Eu converti o caminho e aí eu chego ao arrependimento. Vocês estão entendendo? É uma mudança das trevas para a luz. O sujeito é o homem transformado na totalidade da sua essência. Quem é o sujeito? De uma frase, lembra disso em português? O homem foi à feira. Quem é o sujeito da frase? O homem. Então, é exatamente, o sujeito do arrependimento é o homem transformado na renovação do entendimento, na totalidade da sua essência. Homem inteiro é tanto a mente, o conhecimento, no sentido daquilo que eu recebo de Deus, conhecimento da palavra, quanto no coração, que é a área dos sentimentos. Seu coração, afeições, desejos, depois a sua vida. Então, a primeira coisa que Deus vai tocar é a área dos sentimentos, porque elas governam as nossas ações. Começa tudo aqui. Então, se eu não vigiei aqui, esse pensamento passa para um canalzinho para a área do meu coração, para a área dos sentimentos, e os meus sentimentos governam as minhas ações. Então, Deus começa a trabalhar primeiro no coração, nas afeições, nos desejos. Depois na sua vida, sua pessoa e depois sua prática e estilo de vida. Atos 26, 18 diz assim: para eles abrir os olhos das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. O tempo todo se percebe que o diabo está envolvido nisso. E nós entendemos que a estratégia mais poderosa vem através desse espírito maligno chamado Jezabel, porque foi nessa mulher que tudo se concretizou visivelmente para a nossa identificação, a fim de que recebam a remissão, perdão dos pecados pela fé em mim. Dos termos, é igual um contrato. Um contrato não tem os termos que você tem que seguir? Também o arrependimento tem o termo, tem os atos. O que mais que tem? O sujeito, que sou eu e você, e tem também o termo. Eu tenho que avaliar todas essas situações, as condições. Então, o que é o termo? Os termos dessa mudança, da conversão para que haja o arrependimento, estão estabelecidos na palavra de Deus. Toda ela, irmãos. Não só nos 10 mandamentos. Aquilo é a regra de ouro. É o padrão intocável, porque se eu tocar nos 10 mandamentos, eu toco no caráter de Deus. Então, aquilo é um padrão ouro. Mas toda a Bíblia é uma regra de aprendizado e de fé.
para mim e para você. Por isso que eu coloquei toda a palavra de Deus. Para os quais o coração, a mente e a vida devem seguir, do pecado para Deus. A mente deve estar subjugada ao seu poder, ao poder da palavra. Sabe, a palavra é a única que tem poder, e a palavra é a representação de Cristo, que ela não sai vazia sem ter feito a vontade de Deus. Ela é a que separa, junta e medula a alma do espírito. O que significa alma? Os meus anseios, as minhas vontades, o meu ódio, o meu amor. Isso é a representação da alma, os sentimentos, tá? E o que é o espírito? É a consciência, a mente que eu tenho. Então, quando a palavra de Deus ela é liberada sobre o povo, ela tem esse poder de fazer separação. Ah, entendi, meu sentimento é esse, estou agindo desse jeito, mas a palavra de Deus me diz que eu devo agir deste modo. Então, eu estava indo para lá e agora eu vou para cá, porque me converti, me arrependi. Estão entendendo? Em estado de graça, os atos da vida diária estão sob o seu domínio em cada nova obediência. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, irmão? Na primeira parte de Isabel, nós terminamos com esse versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente. Guarda o que você está pensando. Pensa no que você está pensando. Deus sempre fala assim para mim, pensa no que você está pensando. Aí eu começo a pensar no que eu estou pensando. Quando eu começo a meditar no que eu estou pensando, eu começo a discernir a influência que está agindo, operando na minha mente. Isso é poderoso. Mas sabe o que a gente faz? Despreza. Está pensando o que eu estou pensando? Pensei, assumi, porém, por isso agi. Irmãos, tem que pensar no que está pensando o tempo todo. Agora, almas, digam-me se é tão fácil arrepender-se como Satanás sugere. Vamos ver, olha que coisa mais interessante. Herodes se afastou de muitos, mas não se afastou da sua Herodíase, que foi a sua ruína. Sim ou não? E ele se afastou de muitas coisas, irmãos. Mas aquilo que era o principal, que estava destruindo a vida dele. Motivo pelo qual o profeta foi morto. Por que João Batista foi morto? Porque o espírito de Jezabel não conseguiu calá-lo. Literalmente, era tanto a mulher quanto o espírito que operava através dela. Queria calar João Batista ou não? E ele não se calou. Ele disse tudo o que ele precisava dizer. Ele falava, Herodes, você vai continuar com a mulher do seu irmão? E por causa disso foi excitando o coração daquela mulher. E ela, através daquele esquema diabólico, através da sua filha Salomé, entregou e uma dança da sensualidade, que são os meios que Jezabel opera, o espírito maligno, foi se entregue à cabeça de João Batista. Judas se afastou de todo o mal visível. Ele não largou tudo para seguir Jesus? Sim ou não? Sim. Mal visível, aquilo que se podia ver. Quem olhava a conduta do Judas, os de fora, enxergava que dentro do coração dele havia um demônio de ouro que era chamado ganância, que foi o que levou ele à perdição. E é isso que Deus está falando conosco nessa manhã, irmãos. Tem demônios de ouro dentro do nosso coração. Talvez pessoas que estão ao teu redor não consigam enxergar. Talvez você tenha largado muitas coisas por Jesus, mas aquilo que vai te levar à ruína, você está apegado. E Judas foi condenado. Será que nós vamos nos encontrar nessas circunstâncias? Quem não se afasta de todo pecado, ataca a honra de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus, o coração de Cristo, a alegria do Espírito e a paz da consciência do homem. Olha que coisa séria. É ou não é? Aí nós estamos aqui no culto, santo, santo é. Será que nós oferecemos uma falsa adoração de Jezabel? Porque o demônio de ouro está lá dentro e eu não quero abrir mão dele. Portanto, uma alma verdadeiramente penitente ataca tudo, odeia tudo
não é de Deus, entra em conflito com tudo e com todos. Por isso que Jesus, em vários momentos, ele quis demonstrar isso nas suas atitudes. Por exemplo, quando ele estava pregando, e aí Maria chega toda afoita com os irmãos lá, não conseguiu chegar em Jesus. E aí o que ela manda fazer? Fala lá para Jesus, aí vai passando. Olha, tua irmã e teus irmãos estão aí. Ele quis valorizar esse ato. Ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Sabe qual era a intenção de Maria? Prender Jesus, porque achou que ela estava ficando, isso está escrito na Bíblia, tá? Não estou inventando, e nem é um aprofundamento recebido pela Ellen White, está escrito, é versículo. Jesus disse que muitas vezes nós entraríamos em conflitos, nora contra sogra, pais contra os filhos, filhos contra pais, irmãos, pela verdade do Evangelho, ataca tudo, odeia tudo que não é de Deus, entra em conflito com tudo e se esforçará para obter forças de um Cristo crucificado para crucificar todos os pecados. Salmo 31, 24 diz assim, esforçai-vos. Irmãos, não há esforço. Não há esforço. Se nós não nos esforçarmos, se nós não clamarmos, se nós não nos aprofundarmos em tudo que Deus está nos concedendo a saber por amor, nós pereceremos. Assim como foi Judas, assim como foi Herodes, pelo demônio do ouro no coração. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Como pode, irmãos? Cristo vê o nosso esforço, a nossa dedicação, e não nos ajudar. Está dizendo, se vocês se esforçarem, Ele fortalecerá o vosso coração. Então, quando chegam pessoas para mim e falam assim, estou sem forças, está faltando justamente a oração e o esforço verdadeiro. Porque quando há avaliação por Cristo do coração, quando há esquadrinhamento, e Deus vê que você realmente está se esforçando, você quer. Ele faz isso acontecer. Ele fortalece o vosso entendimento. Vós todos que esperais no Senhor. É simples. Ele só pede a nossa dedicação e o nosso esforço, que todas as vezes nos falta. Além disso, o arrependimento inclui uma sensibilidade à pecaminosidade do pecado. A pessoa que está em Cristo repele, não consegue conviver com outras pessoas que não querem viver do modo como Deus quer. Há uma seleção, há um afastamento. Porque que comunhão há entre Cristo e Belial? Me explica. Não tem como, irmãos. Um repele o outro. Aí eu pergunto, vocês têm essa sensibilidade? Ou essas pessoas que vocês convivem, vivem no pecado por opção, e vocês convivem e começa a haver uma influência de lá para cá? Uma laranja podre apodrece todas as outras. Por isso que Jesus fala, nesse momento, sejam sensíveis à pecaminosidade. Deve repelir, você não deve querer estar com essas pessoas, você não deve querer estar nesses lugares. E o que acontece conosco é que muitas vezes nós não queremos. Como é que é? Você acabou de falar? Muitas vezes nós não vamos, mas nós queremos estar. Isso é falsa adoração. Não basta não ir, porque o coração não está transformado, a mentalidade. Se a minha mente está renovada e eu entendo o que está acontecendo ali, por que eu quero ali? E às vezes Deus permite que a gente esteja ali. A gente vai em alguns lugares e quando você chega ali, você começa a passar mal. Sabe o que é isso? Sensibilidade à pecaminosidade. Somos sensíveis? Faz você uma avaliação com Cristo, não em si mesmo, porque o coração do homem é enganoso. Tem se sentido à vontade em lugares que declaradamente já foram lançados luz para que nós não estejamos ali?
Deus é luz, o pecado é escuridão. Deus é vida, pecado é morte. Deus é céu, pecado é inferno, sepultura. Deus é beleza e o pecado é deformidade. O verdadeiro arrependimento inclui a consciência da destrutividade do pecado. Será que temos essa consciência de destruir o pecado em nós? Porque o único que pode somos nós mesmos. Ninguém pode destruir o pecado por nós, dentro de nós. Alguém pode retirar o demônio de ouro do coração do Judas, da ganância? Não pode, irmãos. Somos nós que protegemos o demônio, que abraçamos e agarramos e dizemos, isso eu não posso. Ou qualquer outra situação. O verdadeiro arrependimento inclui tristeza pelo pecado, contrição de coração. Quebra o coração com suspiros, soluços e gemidos. Que pelo pecado, um Deus e Pai amoroso é ofendido. Um bendito Salvador novamente crucificado. Toda vez que eu decido pecar, eu estou crucificando Jesus. Aí deixa a tua mente voltar lá na crucificação. O que ele sofreu. Quando uma irmã num culto passou as cenas da crucificação de Cristo, eu comecei a perguntar para Deus assim, mas precisava ter esse requinte de crueldade, ter sofrido esse tanto, um bacilo de sangue derramado? Deixa morrer só na cruz. Mas a perversidade do coração do homem ia chegar a um nível tal que diante de todas as cenas de requinte de crueldade de Satanás contra a vida de Cristo não é suficiente para nos converter. Nós até choramos. Nós até nos emocionamos. É um apelo sentimental que o diabo faz. Chora. Fala, tadinho. Mas a questão é, o que isso promoveu dentro de você? Qual o sentimento de arrependimento gerou dentro de você? O arrependimento concedido por Jesus inclui não apenas o ódio ao pecado, mas também ódio a nós mesmos pelo pecado. Em áreas que nós já nos convertemos, você pode até pensar aí, fazer uma análise com Cristo, mas em coisas que nós já cometemos e que houve o arrependimento verdadeiro. Quando eu olho para trás, eu sinto ódio por ter agido daquela forma, ódio de mim. Aí você pode se avaliar. Eu tenho tido ódio de mim? Ódio, irmãos. Igual, qual é o parâmetro de ódio? Sabe quando alguém faz algo com você e você o odeia? É esse mesmo ódio que você tem que ter dentro de você por você. Isso é uma característica de um verdadeiro arrependimento. Ezequiel 20:43 diz assim, e ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as suas obras com que se contaminaram, e vocês se odiarão por todos os males que cometeram. Eu vou odiar uns aos outros. Ela colocou no plural, porque é um versículo que está falando para a nação. Vocês vão se odiar. Eu não vejo pessoas se odiando. Eu vejo pessoas se adulando. Eu vejo pessoas dizendo palavras positivas a respeito de si mesmos. Nós é que não compreendemos, nós líderes, nós é que não enxergamos o quanto você é bom, o quanto você é espiritual, o quanto eu sou falha em te compreender, o que está patente pelo Espírito de Cristo a respeito do seu pecado. Irmãos, olha aqui outra coisa, e ali vocês lembrarão. Isso aqui está falando para mim o seguinte: quem joga no mar do esquecimento do pecado é Deus. Deus é que joga. Ele não se lembra dos nossos pecados, porque Ele derramou sobre nós o verdadeiro arrependimento e perdão. Agora, nós nos lembraremos o tempo todo, a nossa mente não é apagada. Por quê? Por que é tão importante dar testemunho? Porque a maior obra do diabo, do espírito de Jezabel, é calar os testemunhos. No testemunho tem poder. Muitos negligenciam o testemunho, contam de forma meia boca. E você humilhado, ai que vergonha. E sabe quem você está glorificando? Sabe, é o culto. Sabe qual é o sistema de adoração que
você está fazendo falso. Se você tira a unha do seu testemunho por vergonha, você passou de um verdadeiro adorador para um falso adorador. E o diabo tem prazer em roubar os testemunhos. Quanto eu já falei isso para os pregadores, conta o testemunho como ele é. Não floreia, não tente amenizar. Não tire coisas que Deus colocou. A maior obra é roubar o testemunho. Roubando o testemunho, ele rouba o poder operacional de Cristo, que é poderoso. Deus quer que nós nos lembremos o tempo inteiro para chorar por aquilo que você já arrependeu? Não! Para dar testemunho. E quando você estiver dando esse testemunho, você sentir tanto ódio de você pelo pecado, que quando você lançar isso sobre a igreja, fica um poder imenso de arrependimento. Essa semana eu estava vendo o Positivamente, que é um podcast. É sempre assim, Deus me coloca para assistir um trem, depois que eu vou entender, né? E era daquela Karina Bach, não sei se vocês sabem quem é. E eu estava estudando sobre isso. E olha que coisa tremenda, ela estava contando o testemunho dela. E ela lembrou que ela tinha feito uma Playboy na época do Natal. E na época ela falou, nossa, um momento especial, é uma edição especial. Que bom, que o chapéuzinho de Papai Noel, lógico, dentro da compreensão, do entendimento da doutrina que ela tem, Deus enxerga isso. Ela diz, eu tenho nojo! Eu tenho ódio de... Gente, ela usou essas palavras. Sabe, Deus testifica que o Espírito que está atuando nela é o mesmo que está em mim. Ela não estava contando mentira. Eu dou testemunho disso em nome de Jesus. Eu pude sentir a veracidade das palavras. Ela diz, onde já se viu no nascimento de Cristo e eu me prostituindo e achando que era o máximo? Eu tenho ódio. É esse sentimento que Deus quer que você tenha. Nós não temos. Pequei contra o Senhor. E cadê o ódio? Por que você está deixando Jezabel roubar o seu testemunho, calar a tua boca? Ou modificar as linhas desse testemunho? Roubando o sacrifício e o poder derramado sobre a tua vida que fez você vencer. Arrependimento vem soberanamente de Deus e leva o homem a Deus. Com qual propósito Deus derrama o arrependimento? Para te levar a Ele. Levou a Deus. O que o homem corrupto do coração faz logo na sequência? Deus fala, quero ser testemunho disso. Vou te preparar, vou te dar condições e vou colocar pessoas para que você fale do que eu fiz na sua vida. Porque, irmãos, o poder de Deus foi testemunhado em vidas que foram afetadas gravemente pelo diabo. Foi abusado? Seu pai te deixou? O que for, o que quer que seja, é manifestar o amor de Deus. Mas o diabo, o espírito de Jezebel, te prende lá onde você não pode passar. E Deus fala, vai dar testemunho. Para de choramingar. Porque minha vida, porque eu passei, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha infância, porque a escola. Porque o pastor, tem pastores que já ofenderam pessoas. Verdadeiramente, tem outros que as pessoas pensam que foram ofendidos, mas isso não aconteceu. O verdadeiro arrependimento não só faz com que o homem se abomine por seus pecados, mas também o envergonhe dos seus pecados. Que fruto você teve naquilo de que agora você está envergonhado? Diz o apóstolo Paulo, em Romanos 6:21. Na tua vergonha há fruto? Estou perguntando isso para a igreja. Pode ter fruto ou não? É uma pergunta. Na minha vergonha, que fruto eu estou? Ou seja, na minha humilhação, que Deus exerceu a misericórdia de um jeito mais severo, pode haver frutos? Com certeza! Com certeza, Senhor, eu dou a minha vida. Eu conto tudo que o Senhor quiser contar. Do jeito que o Senhor quiser que eu conte. O diabo não vai interferir no meu testemunho. E se a igreja vai se horrorizar e vai se escandalizar, Cristo também, com as suas palavras, se escandalizou. É a pedra de tropeço. A
a rocha de escândalo. E se você, Ezequiel 16:63, e você será confundido e nunca mais abrirá a boca por causa da sua vergonha, pecado, no sentido de combater com Deus, não no sentido de não falar do seu pecado, porque Deus vai te levar a fazer isso, caso você esteja submissa a Ele. E você não vai mais combater com Ele. E combater com Deus não significa combater somente diretamente em oração, falando para o próprio Deus a respeito da tua indignação, apresentar as suas razões. Quando você é convencido pelo Espírito de Cristo do seu pecado, você não consegue abrir a sua boca diante do Senhor. Quando Davi foi exortado pelo profeta Natan, ele combateu com Deus? Quantas vezes eu exorto pessoas, eles combatem com Deus? Não é bem assim? Peraí, deixa eu te explicar. Tem um fato que você não sabe. Irmãos, todas as vezes que você justifica, você está correndo do verdadeiro arrependimento. É meter a cara no chão e dizer assim, pequei contra ti, somente contra ti pequei. É só isso. Deus não quer ouvir justificativas. E você não precisa explicar essas coisas, porque Ele já viu tudo no caso do arrependimento. Quando acontece, a tua mente não vai ser mais confundida, você vai ter noção, você não vai mais abrir a boca para combater com Deus por causa da sua vergonha, do seu pecado. E quando eu for apaziguado, ou seja, quando eu fizer as pazes com você, porque você vai entender o seu pecado, você não vai brigar comigo, aí, para com você por tudo o que você fez, diz Deus, quando há uma cura do arrependimento, quando ele acontece de fato, você não briga, você se dispõe a declarar o seu pecado, há uma harmonização do relacionamento entre você e Deus, e a paz que excede o entendimento volta a reinar dentro de você e ao redor de você. Não há questionamento. A última palavra é Deus quem dá. 2 Coríntios 7, 10 e 11. A tristeza, segundo Deus, traz arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza mundana traz a morte. E a tristeza mundana, irmãos, ela é passageira, tá? Porque ela tem a ver com remorso, com certos sentimentos de tristeza leve e passageiro. Naquele momento você se entristece e fala, puxa, ai Senhor, não tem jeito mesmo, viu? Isso é arrependimento. Estou chateado. Mas o arrependimento, a tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento, é de soluço, é de nojo, é de ódio de si mesmo. Para que você tenha poder de ser um instrumento de proclamação do poder de Deus na cura do teu ser. Veja que esta santa tristeza produziu em você. Que seriedade, que limpeza, que indignação, que alarme, que saudade, que preocupação, que vontade de ver a justiça de Deus feita. Esses são os sentimentos provenientes de um verdadeiro arrependimento. Será que em todos os momentos você provou seu verdadeiro arrependimento neste assunto? Será que nós temos investigado isso diante do Senhor? Uma coisa que eu vejo aqui na frente é testemunhos repetidos do mesmo assunto. Então, porque aí Deus falou isso comigo, né? Eu ainda estou em tratamento. Essa frase é falso arrependimento. Porque quando alguém vem dar um testemunho, ele tem que estar inteirado completamente daquela área, ele não pode mais cair. Por quê? Porque houve uma profunda transformação do teu entendimento. Eu estou caminhando. Que caminhando, irmãos? Se Deus derrama o poder, e essa frase eu não quero mais ouvir dos pregadores aqui. Tem que falar, todas as vezes que eu dou meus testemunhos, eu não fico então, eu estou em tratamento ainda. Não, aconteceu isso, eu entendi isso, e agora eu estou fazendo isso. Não é assim, então, estou caminhando ainda, aí vem assunto disso, assunto daquilo, e o sentimento, e a dependência, e o estupro, e a violência, e o abuso. Então, ainda está fazendo o que aí? No teu coração?
arrependimento dado-nos por Deus nos torna completamente despido de todas as roupas do velho Adão. E nem mesmo uma faixa deixada para trás. Neste prédio podre do nosso corpo, pensamento e alma, não ficará pedra sobre pedra, irmãos. Assim como o dilúvio afogou os próprios amigos e servos de Noé, o dilúvio de lágrimas de arrependimento deve afogar os nossos mais doces e queridos pecados. É um dilúvio. Experimentou isso já? Remédio 3. O terceiro remédio contra essa estratégia de Satanás é levar a sério que o arrependimento é um ato contínuo. Não do mesmo pecado, irmãos. De uma vida de santidade, porque eu tratei um, vem outro, tratei o outro, vem outro, tratei o outro, vem outro. E assim a gente vai no processo de santificação até a volta de Cristo. E cada momento que eu sou confrontada de um pecado e eu me posiciono, eu me santifico. Naquele momento em que eu me posicionei, quando Deus olha para mim, Ele vê um homem irrepreensível. Não porque todas as áreas da minha vida foram tratadas, mas aquele assunto trazido à luz, todos os assuntos trazidos à luz até aquele momento foram tratados. Irrepreensível, porque Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Temos sido achados irrepreensíveis. Desventurado o homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Sabe quem estava falando isso? Quem escreveu Romanos? Olha para a vida de Paulo. O que Paulo fez? Perseguiu, matou, eu nem sei quantos cristãos, a Bíblia não fala, mas foram muitos. Quando ele se converte, ele encontra com Jesus, lembra? O versículo que a gente leu? Então vem para mim, Paulo foi, através do encontro. Lembra que ele cai ao chão, fica cego? E naquele momento ele entendeu, ele se converteu e se arrependeu. Mas quando ele lembrava dos pecados que ele tinha cometido, lembra que eu falei que a gente não pode esquecer, não para chorar mais. Já chorou como um dilúvio de lágrimas? Já recebeu arrependimento? Ponto. Mas Deus permanece a nossa mente vívida a respeito desses pecados, para que nós possamos saber quem nós somos o tempo todo. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. E Paulo fala isso em Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Outra coisa, o bem que eu quero fazer, esse ele fazia. Mas o mal que eu não quero, esse ele fazia. Essa consciência precisa estar em nós o tempo todo. Porque o que eu vejo é um monte de gente arrogante. Por isso que o Espírito de Jezabel tem tanto acesso. Quando eu escuto, eu sou espiritual, eu nunca disse isso a respeito de mim mesmo, irmãos. Nem para Deus e nem para mim mesmo. Não posso ouvir isso. Compara a tua vida com Paulo e está dizendo, olha aqui, eu sou desgraçado, desaventurado, não alegre. Quem vai me livrar? Mas eu escuto isso entre os obreiros. Loucura! Tais homens como Paulo são sensíveis ao pecado e ainda estão em conflito com o pecado. Você está em conflito? E ainda sofrem sobre o pecado e ainda se odeiam pelo pecado que desonrou a Deus. O arrependimento não é um ato transitório, passageiro, que vem e vai embora, mas um ato contínuo da alma. Eu vou deixar o quarto remédio, ainda são 6. Já são meio-dia, né? A gente segue no outro sábado, ou na quarta, se Deus permitir, conforme Ele instruir, tá bom? Vão meditando sobre isso, irmãos. É muito sério o que Deus está falando conosco. Nós precisamos buscar e cavucar esse louvor que nós vamos cantar. Ele fala sobre a santidade. Ele fala coisas muito preciosas. Fala, Senhor, eu quero conhecer mais de Ti. Eu quero trocar as vestes por roupas de santidade. Porque eu quero ter a condição de entrar no Santo dos Santos. Faça a sua profissão de fé neste sábado. Declare, expõe o teu coração a Ele em sinceridade e verdade.
Porque é somente Ele que pode derramar sobre vocês o verdadeiro arrependimento. Amém? Vamos levantar e adorar o Senhor.